Aldeia Dudes, capítulo 103, sexto ano, 12 noites. Aviso para uso de drogas, bebidas, cigarro e insinuação de sexo. And I'm sorry I called, but the thought just occurred. We're nobody's children. Live till your rebirth and do what you will. Quinta-feira, 20 de dezembro de 1976. Sirius estava cantando no chuveiro. Remus não tinha certeza se isso era uma coisa nova ou se ele fazia isso há anos e simplesmente não havia notado. Normalmente costumava evitar os horários de banho de Sirius. De qualquer forma, enquanto Remus se vestia, escutava e sorria. Ele não tinha uma voz ruim de verdade. Nada especial, mas era afinada. Black estava obcecado por The Doors no momento e havia aperfeiçoado uma imitação do grito americano profundo de Jim Morrison. Come on, come on, come on, come on, come now, touch me, baby. Berrou sobre o assobio das torneiras. O que poderia ter sido cativante, até mesmo atraente, se ele não estragasse ao cantar os trompetes também. Sirius saiu do banheiro em uma névoa de vapor, sua pele corada e a camisa úmida devido ao seu cabelo. O quê? Ele ergueu uma sobrancelha para Remus. 100 aplausos? Remus revirou os olhos, abrindo a porta do dormitório. Depressa, estou morrendo de fome. Era estranho sair do isolamento da torre da Grifinória, onde já se sentiam em casa, e entrar no resto do castelo, onde tudo era igual. Os dois chegaram cedo para o café da manhã, e os dois corvinos, uma menina e um menino, sentaram-se mais perto deles desta vez. Não é ridículo que sirvam tanta comida quando há apenas 5 alunos? A menina, que tinha grandes óculos de gatinho e um punhado de sardas, comentou. Parece um desperdício. Os pratos à sua frente estavam cheios de ovos fritos, bacon, salsichas, pudim, feijão, tomate frito e torradas, sem contar os cereais, mingaus e suco de frutas. Sirius respondeu, observando Remus empilhar seu prato. Você claramente nunca viu um Mooney aqui comendo. Cala a boca. Remus respondeu, sua boca já cheia. Ainda assim, os corvinos assistiram fascinados até Lupin ficar com vergonha de comer mais. Felizmente, naquele momento, uma distração chegou na forma das corujas com o correio matinal. Uma pousou na frente de Remus, 3 na frente de Sirius. Você é popular. O menino da Corvinal se inclinou. Ele era magro e pequeno, com o nariz adunco. Não o encoraje, disse Remus. Seu próprio pacote era macio e embrulhado em papel cor de lavanda. Era de Lily, ele não tinha dúvidas. Sirius tinha 5 ou 6 envelopes em cores vivas, nenhum vermelho. Lupin notou com alívio. Nenhum berrador de Valburga este ano. Nós vamos patinar no gelo antes do almoço. A garota da Corvinal sorriu brilhantemente. O lago está congelado. Querem vir? Parece bom. Sirius acenou com a cabeça, colocando suas cartas, ainda fechadas, de lado. Remus recolheu todas antes que deixassem a mesa do café da manhã e as levou para o quarto com eles. Esses são todos cartões de Natal? Perguntou, folheando. Sim, acho que sim. Sirius deu de ombros, abrindo seu guarda-roupa e vasculhando o fundo, puxando gavetas e sapatos velhos que não usava mais. De quem são? Sei lá. Remus franziu a testa, então avistou algo na mesa de cabeceira de Sirius. Outra pilha de cartões não abertos. Ele começou a abri-los. Sirius claramente não estava interessado. Caro Sirius, tenha um Natal maravilhoso. Muitos beijos e Melda. Ao menino que possui meu coração, Feliz Natal e todo o meu amor. S.
Querido Sirius, por favor me encontre em Hogsmeade sob o visco para um beijo e talvez algo mais? Emmeline. Meu príncipe de cabelos negros, eu não posso descansar até estar em seus braços. Sirius. O quê? Veio sua resposta abafada. Ele estava meio enterrado no fundo do guarda-roupa agora, de joelhos. Todas essas são de meninas. Ahá! Ele finalmente reapareceu sentando-se nos tornozelos, segurando um par de patins de gelo no alto. Eu sabia que tinha trago um par durante o primeiro ano. Você está me dizendo que seus pés não crescem desde os 11 anos? Eles têm um feitiço de crescimento neles, Sirius explicou, sacudindo-os. Ficam maiores para caber em mim. Só o melhor para os Black. Inteligente. Esses cartões, no entanto... Ah, esses? Para que os abriu? Você quer ter cuidado. Um deles esguichou perfume em mim. Perfume! Ele fez uma careta. Essas são todas garotas que você... Sério, Moine, estou lisonjeado. Tão lendário quanto tenho certeza de que minha estamina é... Não. Elas são só garotas. Me enviam essas bobagens o tempo todo. O tempo todo? Ah, qual é? Você está com ciúmes? Sirius bagunçou o cabelo de Remus. São só cartas. Se você diz. Agora, vamos pegar alguns patins. Eu não quero, vou quebrar meu pescoço. Você vai ficar bem, vou te mostrar como fazer. Remus pegou a pilha novamente e folheou-a. Devem haver 20 aqui ao todo. Olha, Remus, por que não te encontramos uma namorada? Então assim você não fica tão interessado na minha vida amorosa. O quê? Remus olhou para Sirius. Ele estava sendo bastante genuíno, uma expressão leve de preocupação em seu rosto. Seu coração afundou. Mesmo? Sim, acho que aquela sardenta da Corvinal gosta de você. Ou Marlene. E Marlene? Ela é bonita, legal, gosta de você. Ela se ofereceu para me beijar uma vez. Disse Remus, mas balançou a cabeça. Mas foi uma piada. Marlene não está interessada em mim. Eu não preciso de uma namorada. Não critique antes de tentar. Sirius piscou. Certo. Vamos ver o que podemos fazer com esses patins. Patinar no gelo era ligeiramente melhor do que pilotar uma vassoura, mas não muito. O lago estava completamente congelado, mas Remus não conseguia se livrar da ideia de que poderia rachar a qualquer momento e continuou batendo no bolso para verificar se conseguia alcançar sua varinha. Sirius, obviamente, possuía um dom natural. O garoto da Corvinal também, Arnold, e os dois logo estavam correndo um contra o outro, para cima e para baixo ao longo do gelo. Remus os observou nervoso, tentando não cair. Aqui! A garota com sardas, Tina, deslizou até ele, sorrindo gentilmente. Coloque suas mãos nos meus ombros se quiser e observe meus pés. Ele o fez, agradecido, de pé atrás dela enquanto ela o arrastava firmemente em um pequeno círculo. Achava que estava pegando jeito. Eu me pergunto se a Lula está bem, ele disse depois de ficarem um pouco quietos por um tempo. Ah, eu nunca pensei sobre isso. Você acha que ela hiberna? Tina olhou para o gelo com algum interesse. Acho que nunca li nada sobre lulas. Nem eu, Remus respondeu, soltando os ombros dela e tentando patinar alguns metros sem ajuda. O professor Ferrox gostava dela, acho. Eu o vi alimentando uma vez. Mesmo? Ela o olhou séria e curiosa. O que ele deu de comer? Lupin encolheu os ombros. Não faço ideia, mas parecia ser meio nojento. Eu sinto falta do Ferrox, ela suspirou. Ele realmente trazia vida para as aulas. Acabei abandonando o trato das criaturas mágicas. Comecei a fazer um curso extra em finanças Goblin ao invés disso. Isso parece... interessante. É sim! Ela assinou com a cabeça sem um traço de ironia. Posso te emprestar um livro se quiser. Obrigado. Depois do almoço, Remus e Sirius voltaram para a torre. Ele percebeu que a pilha de cartas havia desaparecido, mas não comentou. Lupin acendeu o pequeno fogo do quarto e procurou um suéter mais grosso para vestir. Ainda com frio? Black perguntou, bocejando. Congelado. Remus respondeu, colocando um segundo par de meias e erguendo as mãos para o fogo. Você deveria ter se movido um pouco mais, faz o sangue esquentar.
Mesmo assim, seu tom mudou, tornando-se astuto e provocador. Você teve uma boa conversa com a de Sardas? Tina. Ela está interessada em finanças Goblin. Excelente! Você pode se casar com alguém rico. Remus jogou uma pantufa nele. Ei! Sirius reagiu rindo. Só estou tentando te ajudar a sair um pouco, Mooney. Você deveria ter outros interesses além daquele maldito grupo de estudos. Acho que no mínimo eu estudaria ainda mais se começasse a sair com Tina. O que eu não vou fazer. Remus soprou em suas mãos fechadas em concha, então as ergueu contra o fogo novamente. O frio parecia entrar e se estabelecer ali. Se virou para olhar para Sirius, que estava encostado na cabeceira da cama o encarando. Os lábios dele se curvaram em um sorriso malicioso. A cama está quente. Sexta-feira, 21 de dezembro de 1976. Maldito Regulus! Foi há 2 dias, supere isso. Ele é um idiota. Eu sei. Um pouco para a esquerda. Não consigo ir para a esquerda, não tem espaço. Cuidado, aí não. Ups. De qualquer forma, você deveria ter me deixado bater nele. Você não ia bater nele, você ia acabar quebrando um dedo, você não sabe socar. Ei, eu sei sim. Não, você não sabe. Olha, você pode se concentrar, você continua errando. Eu dei soco em várias pessoas. Ups, desculpe. Você brinca de lutinha com James, não é a mesma coisa. E você sabe dar um soco, não é, Mooney? Sim, na verdade. Eu ganhei. Ei, não é justo, não podemos chegar mais perto. Não, é trapaça. Tudo bem, esqueci que você era um defensor das regras, Monitor Lupin. Remus cruzou os braços e deixou Sirius reclamar. Ele havia vencido de forma justa. Estavam jogando esse novo jogo por cerca de 2 horas agora, e Remus era de longe o melhor. Nunca havia derrotado Sirius em nada na primeira tentativa. Era uma sensação excelente, e ele com certeza se vangloriaria sobre. O jogo envolvia levitar vários itens que encontrassem na sala comunal. Bolinhas de gude, sapos de chocolate, penas, pantufas e dispará-los rapidamente através dos gols formados por vários buracos nos lençóis de Peter e James, que eles tinham esticado em toda a sala, dividindo-a. Remus fora contra cortar os lençóis de seus amigos por conta do tédio, mas Sirius havia argumentado que eles não podiam fazer buracos em seus próprios lençóis que estavam em uso. A melhor parte é que eles não precisavam arrumar. Depois de terem jogado tudo disponível através dos gols, tudo o que precisavam fazer era passar pelos lençóis e começar do outro lado. Eles faziam isso agora, indo para a metade da sala em que a lareira estava. Era aconchegante. Eu me pergunto se é assim que ia acampar. Remus disse pensativo. Nunca acampei. Sirius respondeu. James acha engraçado que a minha família nunca fez isso. Eu sempre quis. Remus pensou alto, começando a levitar uma bola de cristal que alguém tinha deixado rolar descuidadamente para baixo do sofá. Mas sempre gostei da ideia de estar em qualquer lugar que não fosse St. Edmunds. Ele franziu a testa ligeiramente, tendo se surpreendido. Por que ele mencionou St. Edmunds? Nunca havia falado sobre isso na frente de ninguém em Hogwarts. Sirius não parecia perturbado. Sim, eu não culpo você, disse então, olhando para a bola de cristal flutuante. Você vai quebrar isso. Não, não vou. Estou levando para o sofá grande. Remus demonstrou, puxando sua varinha para trás e depois sacudindo-a, mandando a bola de cristal zunindo pelo buraco menor, que caiu com um baque silencioso do outro lado. Então sorriu para Sirius, que balançou a cabeça em descrença. É assustador como você é bom nisso. Se tivessem uma vassoura, daria um bom artilheiro. Não, obrigado. Sua vez. Sirius selecionou uma gobstone. Elas eram mais fáceis de levitar, mas muito mais difíceis de mirar. Black era péssimo em entender seus próprios limites. Você jogava aquele jogo trouxa em St. Edmunds? Sirius perguntou casualmente, disparando a gobstone com muita força e errando o lençol completamente, jogando-a por cima. Errou! Remus disse. Que jogo trouxa? Com toda a correria e chutes, nós os vimos jogando quando... durante o verão. Futebol. Não, nunca gostei. Já tinha muitos hematomas. Sim,
Desculpe, eu não pensei. Claro. Sirius ficou um pouco quieto depois disso. Remus o conhecia bem o suficiente para reconhecer que ele estava reconstruindo algo, uma pergunta ou uma declaração. Nesse ínterim, Lupin começou a atirar penas como dardos por cada buraco nos lençóis. Finalmente, Sirius reuniu toda a coragem de que precisava ou preparou as palavras que usaria. É realmente horrível morar lá? Remus abaixou sua varinha. Ele nunca reclamou de St. Edmunds, não na frente dos marotos ou qualquer pessoa, exceto Grant, porque Grant sabia. Estava prestes a dizer, não, era tudo bem, sério. Então encolher os ombros, mas algo o deteve. Seria uma mentira e não havia necessidade de mentir agora. Não é horrível, mas é barulhento. Você sempre tem que estar em alerta e ninguém se preocupa muito com você. Eles têm que se certificar de que você não morra ou vá preso ou passe fome ou sei lá, mas eles realmente não se importam. Não estava mais com vontade de jogar, então enfiou a mão no bolso de trás e tirou seus cigarros, acendendo um com a ponta da varinha em seguida, jogando a caixa para Sirius. Sirius apenas segurou, passando o polegar sobre um pedaço solto de papel laminado saindo da junta da dobradiça. Eu sei como é isso, ele murmurou. Isso foi tudo que ele disse, e foi o suficiente na hora. Sirius olhou rapidamente para cima e sorriu. Olha o que eu sei fazer. Ele tirou um cigarro da embalagem e o colocou entre os lábios. Um olhar de concentração brilhou em seus olhos por um momento, então Black estalou os dedos e o cigarro se acendeu. Seu sorriso se alargou ao redor do cigarro e ele olhou para Remus em busca de elogios. Caramba, Remus sorriu. Inteligente. Sábado, 22 de dezembro de 1976. O que você está fazendo? O que parece. Remus respondeu severamente por cima de seu livro. Ele passou algumas horas tranquila sozinho na cama até que Sirius entrou marchando, cheirando a neve e chocolate quente. Ele tinha ido patinar no gelo novamente e Remus implorou para não sair dessa vez, procurando um pouco de sossego. Você não está estudando no Natal, né? Sirius se jogou ao lado dele na cama, parecendo escandalizado. Não é Natal, não é nem véspera de Natal, é apenas um dia normal. E eu gosto de ler para sua informação. Lupin se afastou dele, rolando para trás e erguendo o livro sobre a cabeça para ler. Como os tempos mudaram, hein, Mooney? O moreno gargalhou, tirando as meias e o suéter grosso de lã. Era um do que os Potter haviam comprado para ele. Neste ano, suas roupas eram muito mais práticas e confortáveis do que antes. Quase nada especialmente feito sob medida ou de alta costura. Black ainda era obviamente um aristocrata, nascido e criado. Isso estava claro em sua postura e em cada frase que pronunciava. Mas estava mais feliz e sua aparência refletia isso. Eu me lembro de um menino que odiava ler e fazer lição de casa e eu me lembro de alguém que amava e se destacava em todas as matérias. Remus se virou para ele, finalmente. O que aconteceu? Não gostou da competição? Eu poderia ser muito melhor do que todos vocês se eu quisesse. Isso não era uma ostentação. Sirius sempre fora excepcional quando se tratava de magia intuitiva e intensamente diligente em pesquisas, quando convinha. Então, por que não é? Prefiro focar em outras coisas. Ele encolheu os ombros. A conversa havia chegado em um beco sem saída. Isso quase nunca acontecia com Sirius, a menos que você mencionasse a família dele. E isso certamente tinha algo a ver com os Black, ou pelo menos Sirius achava que tinha. Eles queriam que fosse da Sonserina, então ele acabou na Grifinória. Eles queriam que fosse um bom herdeiro puro sangue, então ele se tornou amigo dos Potter e fugiu. Eles queriam que obtivesse as melhores notas em seus exames para provar que os puro sangue eram melhores do que qualquer outra pessoa, então ele usava seus talentos exclusivamente para os irritar. Remus voltou ao seu livro. 2 linhas depois, Sirius deu um longo suspiro. Estou entediado. Vai e jogue xadrez com a dupla dinâmica. Remus respondeu, relendo a segunda linha. Não tão entediado.
Passei a manhã toda com eles. Eles são bem legais, mas Merlin, tudo é tão literal. Fale com James, então. Ele tem uns parentes visitando ou algo assim. Vamos nos falar depois do jantar. De qualquer forma, não estou com humor para conversar. Remus largou seu livro. Oh, eu não quero te atrapalhar, no entanto. Sirius disse inocentemente, chegando mais perto. O livro pode esperar. Domingo, 23 de dezembro de 1976. Me ensina a dar um soco, então? Sério. Mortalmente sério. O outro garoto balançou as sobrancelhas. Remus gemeu. Ah, qual é? Sirius riu da cara dele. Me mostra, me ensine alguma coisa, professor Lupin. Estavam descansando em seus pijamas na sala comunal. A torre da Grifinória ainda estava sendo limpa todas as noites pelos elfos domésticos, mas as criaturinhas engraçadas tiveram o bom senso de deixar os lençóis Gol, mesmo que tivessem arrumado todos os projéteis. O efeito era o de uma tela estranha bloqueando as janelas do outro lado, exceto por 5 poças de luz do sol de inverno que entravam pelos orifícios cortados. Ok, mas você precisa de algo para bater e não se machucar. Eles acabaram encontrando um pedaço de parede vazia e realizando um feitiço de suavização nele. Sirius ficou lá, ansioso, esperando instruções. Faça um punho, disse Remus. Não, ok, não desse jeito. Sim, coloque seu polegar ali, a menos que queira quebrá-lo. Ok, agora você quer na altura do ombro? Sim, então. Remus eventualmente recorreu a demonstrar algumas vezes na parede, antes de reposicionar fisicamente os braços de Sirius para obter o ângulo certo. Pernas separadas, não se incline tanto para frente. Ok, tente agora. Demorou cerca de 20 minutos, mas no final, Remus considerou Sirius pelo menos competente o suficiente para causar um olho roxo. Onde você aprendeu isso? Sirius ofegou, exultante com seu sucesso. St. Edmunds. Ah, sim. Ele abaixou a cabeça. Não, não desse jeito. Remus balançou a cabeça rapidamente, percebendo que Sirius provavelmente o estava imaginando enfrentando um grupo de trouxas enormes e fortes. Alguns dos meninos mais velhos me ensinaram alguns verões atrás. Eles eram um pouco rudes, gostavam de brigar, mas foram legais comigo. Ah! Os olhos de Sirius brilharam com a luz da compreensão. Este foi o ano em que você começou sua incursão no crime organizado? O quê? Ah, sim, os cigarros. Sim, naquele verão. Nunca vou esquecer você entrando no trem com aquelas botas. Oh, não! Remus cobriu os olhos com as mãos. Ele se encolhia cada vez que se lembrava de como havia agido. Eu era tão ridículo. Eu não acho. De qualquer forma, você tinha um bom motivo. Sirius esfregou os nós dos dedos que pareciam vermelhos de bater na parede tantas vezes, e Remus lutou contra o desejo de pegar sua mão e beijar cada dedo. Você, já aprendeu mais sobre Greyback? Black perguntou, hesitante, tirando-o de seu torpor. Sim, algumas coisas. Ele não queria se calar, mas o fez mesmo assim, sentando-se novamente e pegando um jornal só para ter algo para segurar. Mooney, eu sei que você odeia falar sobre ele, sobre isto. Não, tudo bem. Ele não estava enganando ninguém. Você não acha os ataques nos últimos meses? Remus olhou para o moreno apenas para verificar sua expressão. Ele parecia ansioso, mas não assustado. Não com medo dele, pelo menos. Sim, confirmou com um breve aceno de cabeça. Foi ele, Moody me contou. Merda. É, merda. Você não acha que ele viria atrás de você? Não vejo por que ele faria isso. A mentira descarada deveria tê-lo chocado ou pelo menos causado uma pontada de culpa. Mas isso era justificável. Remus disse a si mesmo, era para proteger seus amigos. Ele tocou a cicatriz em seu lado por cima do pijama. O tecido era fino e, se pressionasse levemente, sentiria as covas e rugas causadas por aqueles dentes horríveis em sua carne. Não é como se ele pudesse fazer qualquer coisa comigo agora. O pior já aconteceu.
Mooney. Não era uma pergunta ou um pedido, e os dois deixaram a palavra pairar no ar. Segunda-feira, 24 de dezembro de 1976. Nós temos alguma maconha? Sirius perguntou enquanto voltavam do café da manhã na véspera de Natal. Eles se esquivaram de outro torneio de xadrez com os corvinos. Remus realmente não achava uma ideia tão ruim, mas Sirius decidiu que eles eram extremamente chatos e não deveriam ser tolerados. Quando você diz nós, Lupin respondeu secamente. Você quer dizer eu? Tudo bem, você tem alguma maconha? Não. Mas você sabe onde tem? Talvez. Esse é meu pequeno delinquente? Vamos então, me mostre. Remus suspirou. Teríamos que ir para fora, para as estufas e provavelmente fumar lá também. Não quero que os elfos domésticos sintam um cheiro. Está muito frio. Prefiro não ir. Vamos, Mooney. Você não sai há anos. Eu sei. Isso foi deliberado. Vamos. Sirius estava puxando-o pela manga agora, e porque não havia muito mais o que fazer e ele gostava da ideia de um baseado, Remus permitiu. Eles convocaram suas capas e deixaram o castelo, correndo pela fina camada de neve até as estufas. À frente deles, enterrado em uma caixa de lata, Lupin desenterrou os baseados embrulhados em rolos de papel pardo. Teria que pagar de volta a quem pertencia, se descobrissem, é claro. As próprias estufas não tinham neve nos telhados e estavam quentes o suficiente por dentro. Podemos entrar lá? Sirius sugeriu, tremendo. Você tá maluco? Sprout vem aqui 2 vezes por dia para verificar as mandrágoras. Tem que ser em outro lugar. A casa? Nem fudendo. Remus rosnou sem pensar. Sirius olhou para ele surpreso, fazendo com que balançasse a cabeça em resposta, se desculpando. Eu odeio lá. Por favor. Em outro lugar? Ok, desculpe. Eu sei. Black o agarrou pelo pulso desta vez, sua mão sem luva ainda milagrosamente quente. Remus descobriu para onde estavam indo antes de chegarem lá, e era realmente brilhante. Eles estavam se aproximando da estátua da bruxa caolha e corcunda quando o aluno do 7º ano da Sonserina dobrou uma esquina do outro lado do corredor. Ambos pararam, provavelmente parecendo extremamente culpados. O que vocês dois estão fazendo? Ele perguntou, inclinando a cabeça, os medindo. Só vamos dar um passeio, Sirius respondeu altivamente. É um castelo livre para todos. Tanto faz. O Sonserino revirou os olhos, entediado. Então continuou andando, passando por ele, seus robes se arrastando no chão. Remus puxou o mapa assim que saiu de vista e observou o pontinho com seu nome seguir em direção à biblioteca. Perseus Flint. Sirius fez uma careta quando viu. Acho que ele é um parente. Os dois entraram na passagem secreta, lançaram um feitiço iluminador e enrolaram suas capas para que pudessem sentar-se confortavelmente no chão de pedra. Deveríamos ter trazido a vitrola, disse Sirius. Poderíamos ficar bem confortáveis aqui. Não sei por que nunca pensei nisso antes. Você e suas fantasias de morar em cavernas. Remus brincou, expondo toda a sua parafernália. Ele gostava de bolar, era um processo agradável. Nós não vamos passar o resto do Natal aqui. Os dois passaram as próximas horas lá, entretanto, com as mentes vagando, murmurando piadas estúpidas um para o outro ou cantarolando canções meio esquecidas. Na hora do almoço, estavam famintos e caminharam rindo até o salão principal. Sirius estava com os olhos vermelhos, pálido, com um sorriso vazio, e Remus sabia que não estava muito melhor. Estava grato por Dumbledore não estar lá, ele veria através deles em um instante. Foram envolvidos em uma partida de xadrez depois do almoço, uma vez que a mesa foi limpa, e Sirius realmente se tornou muito competitivo em sua tentativa de derrotar Tina, que deve ter sido a campeã da Corvinal. Remus estava achando difícil se concentrar e eventualmente deitou sua cabeça na mesa e caiu em um sono profundo. Ele foi acordado cerca de 1 hora depois. Você está roncando, Mooney? Sirius riu. Você está bem?
Tina perguntou, seu rosto curioso olhando através do tabuleiro de xadrez. Aparentemente, ela havia vencido. Sim. Ele tentou sentar-se ereto, sentindo uma pontada nas costas ao fazê-lo. Desculpe, não devo ter dormido o suficiente na noite passada. Você parece muito pálido, ela continuou. Seus olhos o percorreram analiticamente. Talvez você deva ir para a cama um pouco. Sirius disse que você esteve ocupado a manhã inteira com herbologia, então não fico surpresa se você estiver cansado. Sirius começou a rir compulsivamente e Remus deu-lhe uma cotovelada forte nas costelas. Sim, vou deitar, valeu. Voltou para a torre lentamente, caso Sirius decidisse segui-lo. E depois porque seu quadril doía por ter dormido em uma posição estúpida. Sua cabeça estava mais clara e ele decidiu tomar um banho quente na banheira para ver se isso ajudaria em alguma coisa. Levou seu livro de aritmancia para o banheiro com ele, esperando que isso o impedisse de cair no sono novamente. Remo só estava na água por 10 minutos quando a voz de Sirius invadiu o dormitório. Moony? Estou no banho, ele falou de volta. A porta se abriu. Remus resmungou. Não disse que você podia entrar. Nada que eu já não tenha visto, Sirius respondeu maliciosamente. Remus piscou. Black estava realmente comentando sobre a recente virada que o relacionamento deles havia tomado ou era apenas mais um comentário casual? Talvez ele conversasse com James no banho. Não ficaria surpreso se esse fosse o caso. Sirius encostou-se casualmente na pia. James me deu a senha do banheiro dos monitores. Se você preferir ir lá... Estou bem aqui, obrigado. Ok, eu tive uma ideia. Ela envolve fumar maconha em um túnel? Sim. Brilhante. Não apenas isso, eu estou a fim de sair. É? Remo sorriu, fechando os olhos e se inclinando para trás. Aqui vamos nós. O que você acha da cabeça do javali? Remus abriu os olhos. Parece uma loucura completa. Excelente, Sirius sorriu. Nós iremos depois do jantar, então. Remus fez tentativas indiferentes de mudar sua ideia, mas quando um plano era elaborado, geralmente ficava praticamente gravado em pedra, principalmente se envolvesse quebrar as regras da escola. Não tenho permissão para entrar em Hogsmeade. Moony, é véspera de Natal. Então, eles foram. Depois de dividirem um longo baseado no túnel, próximo a dedos de mel, obviamente, Remus não queria ficar chapado durante a longa caminhada pela passagem. Eles se arrastaram até a loja de doces, pegando alguns sapos de chocolate no caminho, então para a rua escura e vazia. O Três Vassouras era o único lugar que parecia acolhedor, mas Sirius calculou que Rosmerta poderia entregá-los para McGonagall se os visse lá. O que seria uma besteira total? Ele bufou. Tenho 17 anos, deveria ter permissão para fazer o que eu quero. O cabeça de javali não era tão convidativo quanto Três Vassouras, mas ainda tinha uma certa atmosfera. A clientela era privada, amontoada em grupos conversando entre si, e o barman Ranzinza os serviu sem questionar. E eles conseguiram encontrar uma mesa sem muitos problemas. Havia um cheiro estranho pairando sobre o lugar, algo que Remus gostava muito, mas não conseguia identificar. Isso despertou nele uma espécie de desejo estranho que ele tentou afogar com o uísque. Eles beberam muito e rapidamente, pegos na empolgação um do outro. Não bebo nada desde Halloween, Remus disse ousadamente. Eu estava tão louco naquela noite. Sirius riu. Eu nem me lembro da metade. Eu lembro. Lupin se irritou. Sirius percebeu seu olhar e o sorriso sumiu de seu rosto. Suas sobrancelhas franziram e ele olhou para seu copo meio vazio. Claro que me lembro dessa parte, Remus. Ele se sentiu um pouco culpado depois disso. Uma pequena parte dele ainda queria punir Sirius pela dor que ele lhe havia causado, mesmo que, no geral, quisesse esquecer tudo e apenas ser feliz. O álcool, felizmente, é a solução ideal para esse problema específico. Pelo menos Remus achava isso. Então, sorriu amplamente. A primeira vez que eu fiquei bêbado, ele esvaziou o copo.
Foi naquele verão que comprei as botas e tudo mais. Fiquei tão louco que pensei que fosse morrer. Fiquei meio bêbado em um banquete de família quando tinha 13 anos. Sirius disse, pedindo mais 2 copos com um estalar de dedos. Mas não tão bêbado como no seu aniversário aquele ano. Ainda assim, tudo é o mesmo para minha mãe. A varinha saiu. Ele fez um movimento amplo e cortante com a própria mão da varinha e imitou a voz afiada e precisa de sua mãe. Um herdeiro Black mostra comportamento adequado em todos os momentos. Slash, slash. Remus estremeceu pensando nas panturrilhas de Sirius. Black olhou para ele de lado. Desculpe, disse, cruzando os braços enquanto os whiskies chegavam. Não é engraçado, não sei por que ajo desse jeito. Você está fora agora, Remus disse sério. Você nunca mais precisa voltar. Sim, Sirius balbuciou, curvando-se em sua cadeira. É tudo um problema de Red agora, pequeno filho da mãe. Sabe quantas vezes eu levei a culpa por ele? Quantas vezes eu fiquei no meio? Ele costumava chorar por tudo, mas mamãe odeia choro. Ela diz que isso torna os homens maricas. Diz que chorar os torna... Bem, tanto faz, mas de qualquer maneira... Red chorava e eu fazia algo pior para distraí-la, então ele faria o que sempre fez. Slash, slash. Seus olhos estavam brilhantes e suas bochechas rosadas. Sabe, se algum de nós tivesse aprendido a não ficar triste, então talvez... Mas suponho que Red aprendeu no final, aquele filho da mãe com o coração de gelo fudido. Ele deu um grande gole. Desculpe, eu não deveria ficar choramingando. Principalmente para você. Você sabe tudo sobre a minha maldita falta de autocontrole. Demorou 1 ou 2 minutos para Remus perceber que Sirius estava falando sobre o incidente com Snape. Ele não queria falar sobre isso. A conversa já estava melancólica o suficiente, e ele sabia o que acontecia quando você se deixava abater pela bebida. Tudo bem, ele murmurou. Provavelmente uma coisa boa de qualquer maneira. Eu quase nunca choro. Acho que perdi a habilidade em algum momento. Talvez eu seja como o Red. Você não é que nem o Red, Sirius disse com veemência, apertando seu joelho. Remus sorriu para ele, entorpecido, e Black retirou sua mão rapidamente, olhando em volta furtivamente para o caso de o gesto ter sido notado. Você consegue sentir esse cheiro? Remus perguntou, se sentindo muito bêbado agora. Ele se espreguiçou como um gato. Era tão familiar, tão profundo e fascinante como uma presa ou... Não, estava apenas fora de alcance. Cerveja velha? Mijo? Sirius sugeriu, fazendo-se rir. Não, é um animal ou algo assim. Desculpa, cara. Ele deu de ombros. Eu poderia me transformar em um cachorro e cheirar, mas acho que estou bêbado demais para lembrar como se volta. Ambos deixaram o pub logo depois. O cheiro infectou Remus, inabalável e irresistivelmente desejável. O fez se sentir mais do que bêbado, quase como um lobo. Ele transferiu esse sentimento para Sirius e o empurrou contra a parede na escuridão de um beco, o beijando com força, pressionando seus quadris contra ele. Eventualmente, Sirius teve que afastá-lo, usando mais força do que o normal. Ei, ele sussurrou. Não aqui, alguém vai ver. Os dois se arrastaram de volta a dedos de mel, através da porta e para o porão, ao qual Remus teria ficado mais do que feliz, mas Sirius não iria tocá-lo novamente até que estivessem dentro do túnel escuro e úmido. Eles não haviam ficado juntos assim antes, depois de beberem, e nenhum deles teve a presença de espírito o suficiente para acender suas varinhas, então estava escuro como breu, mas Remus estava quente como uísque, e Sirius estava tão ansioso quanto ele agora que estavam sozinhos, e era como antes, só que melhor, mais urgente, fluido e confuso, e Remus sentiu uma onda de coragem antes de se afastar e cair de joelhos, segurando Black no lugar. Isso foi assustador, mas, Deus, valeu a pena ouvir aquele suspiro de surpresa. O que você... Ah... Dia de Natal de 1976. Como era de se esperar, os 2 meninos acordaram no dia de Natal com uma forte ressaca. Me diga que há uma cura, Moony,
Sirius lamentou de sua cama. É você quem está fazendo aulas de cura. É você quem está fazendo poções. Remus resmungou debaixo do travesseiro. Dor é coisa de poção, eu lido com cortes e escoriações. Inútil. Cala a boca. Mas não adiantava. Ele estava acordado agora e não havia nada que qualquer um deles pudesse fazer a respeito. Ele desceu dos lençóis com a cabeça latejando 2 vezes mais rápido enquanto mancava pelo quarto até o banheiro. Banho gelado. Ele murmurou próximo à cama de Sirius. Então, café da manhã. Ovos fritos. Confie em mim. Não conseguiram abrir os presentes, então deixaram para lá, e, ao invés disso, caminharam tropeçando em direção ao salão principal para comer, sem pentear o cabelo ou fazer muito esforço para parecerem elegantes. Dumbledore estava lá, e sorriu benevolentemente para eles enquanto se sentavam à mesa. Feliz Natal para todos! Ele explodiu alegre, aparentemente alheio ao estremecimento de Sirius e Remus. O café da manhã melhorou as coisas de alguma forma, pelo menos acalmou seus estômagos e eles voltaram ansiosos para a torre para abrir os presentes. Remus recebeu o sortimento usual de penas, chocolates, livros e suéteres como de costume e ficou muito satisfeito em recebê-los. Nada da diretora este ano. Ele supôs que ela decidira cortar os laços mais cedo, visto que depois de seu 17º aniversário, ele não deveria voltar para St. Edmunds. Lupin afastou esse pensamento com um cigarro. James entrou em contato logo depois através do espelho e os dois lhe desejaram Feliz Natal. Vocês estão bem? Ele franziu a testa através do vidro. Vocês parecem um pouco mal. Saca? Sirius resmungou. Que inveja, James respondeu. Esquisito, disse Remus. Depois, ele tirou uma soneca ainda exausto da noite anterior e acordou na hora do almoço. E, na opinião de Remus, foi basicamente um dia de Natal perfeito. Boxing Day, 1976. Por que é chamado de dia do boxe, afinal? Ninguém sabe. Remus bocejou sobre seu mingau. É um dos grandes mistérios da vida. Deve ser uma coisa trouxa. Vou perguntar ao meu professor de estudos trouxas. Você está fazendo estudo trouxas? O Sonserino Flint estava virado para trás, olhando para a mesa deles e encarando Sirius. Black jogou 2 dedos para cima, então virou as costas, ignorando-o. Remus continuou comendo, o açúcar mascavo derretendo em sua língua. Seus joelhos estavam batendo embaixo da mesa e era delicioso. De repente, as corujas chegaram, gritando no corredor com uma urgência incomum. Havia mais do que o normal também. Lupin percebeu que Dumbledore e McGonagall não estavam no café da manhã. Tina, sentada do lado oposto, recebeu sua postagem primeiro e a abriu. É da mamãe! Seus olhos se arregalharam e ela se levantou da mesa imediatamente, correndo para fora do corredor. Flint fez o mesmo, depois Arnold. O que está acontecendo? Remus perguntou, enquanto Flitwick suspirava pesadamente, balançando a cabeça. Ele entregou aos 2 garotos restantes um exemplar do Profeta Diário. Ambos se inclinaram juntos para ler. Trouxas atacados em crise de Natal, berrava a manchete. Ontem à noite, enquanto milhares dormiam em segurança em suas camas na noite de Natal, mais de 100 trouxas por toda a Grã-Bretanha foram atacados em suas casas. O escritório dos Aurores confirmou esta manhã que os ataques eram de natureza mágica e tinham a intenção de causar danos. Estes aconteceram em vários locais, aparentemente visando famílias com laços com o mundo mágico, aqueles com parentes bruxos ou uma história de relações trouxas mágicas. As ofensas variam de azarações menores a, em alguns casos, o uso de maldições imperdoáveis. Não há suspeitos no momento. O Ministério da Magia deve fazer uma declaração ainda hoje. A professora McGonagall chegou enquanto estavam lendo, com Flint, Tina e Arnold atrás. Tina parecia estar chorando. Flint possuía uma carranca miserável. Todos vocês ouviram as notícias, a professora disse, sua voz mais fina do que o normal, tensa e cansada.
Se seus pais solicitaram que voltem para casa, então tomaremos providências imediatamente para garantir que vocês cheguem em segurança. Algo que possamos fazer, professora? Sirius se levantou. Flint revirou os olhos. Não, Sr. Black, obrigado. Simplesmente fique calmo e continue agindo normalmente. Por favor, professor Flitwick, Tina soluçou. Eu preciso ir para casa agora. É a minha tia. Arnold colocou o braço em volta do ombro dela e sussurrou algo reconfortante. Vamos, Mooney, Sirius murmurou. Vamos ver se James sabe de alguma coisa. Eu não sei de nada, James disse assim que abriu o espelho para responder ao chamado deles. Papai foi para o ministério com o Moody. Eles me deixaram ler o jornal, mas não há mais nada. Todo mundo sabe quem fez isso. Comensais da morte. Sirius acenou com a cabeça gravemente. Voldemort? Remus perguntou. Eles têm tantos seguidores? Mais de 100, dizia o jornal, em todo o país, em uma noite. Deve ser mais do que qualquer um pensava, disse James. Bem, Sirius se sentou, sua boca uma linha sombria. Minha família sozinha seria responsável por pelo menos 20. Eles não são sua família, disse James ferozmente. Ele e Black se encararam por um tempo e Remus se afastou ligeiramente, sentindo-se intrusivo. Os nervos de Sirius estavam se deteriorando. Remus não precisava de sentidos aprimorados para perceber isso. Se o Red for um deles, eu vou... Black, James sibilou. Ninguém sabe se foi qualquer um deles. Calma, ok? Mooney, você está aí? Sim. Remus voltou para a visão do espelho. James olhou para ele. Não deixe ele ser um idiota sobre isso, ok? O que você quer que eu faça? Lupin perguntou perplexo. As crises familiares de Sirius geralmente eram trabalho de James. O papel de Remus era diferente. Tente distrair ele. Remus pessoalmente não achou que essa fosse a melhor ideia. Isso não resolveria o problema e James definitivamente não aprovaria as técnicas de distração de Remus. Sirius conversou com Potter um pouco mais e ele os deixou sozinhos. Pensou ansiosamente sobre seu último baseado, pousado em sua mesinha de cabeceira no andar de cima. Provavelmente não era um momento apropriado. Quinta-feira, 27 de setembro de 1976. Arnold, Tina e Flint foram para casa no Boxing Day. Então, depois disso, eram apenas os dois garotos e os professores, é claro, mas estes pareciam estar em uma conferência sem fim. O rosto de McGonagall ficando mais e mais cansado a cada vez que Remus a via. Sirius amuou. Ele não queria sair, não queria ficar no quarto, não queria fumar, nem beber, nem comer, nem jogar. Só queria mofar. Remus teria ficado muito contente em deixá-lo lá se pelo menos não afetasse tanto toda a atmosfera do castelo. Ele tentou a ideia de distração de James. Quer jogar aquele jogo? Não, eu sou péssimo nele. Sim, mas eu não sou. Você joga então. Ele se agachou na cadeira, os braços cruzados. Remus suspirou. Quer ir voar? Eu vou com você e tudo mais. Não tem a minha vassoura aqui. Podemos pegar emprestado no galpão. Ruth não vai se importar. Não gosto de voar usando vassouras de outras pessoas. Snob. Sem resposta. Xadrez? Chato. Dever de casa? Isso foi apenas recebido com um olhar sombrio. Quer um boquete? Puta merda, Mooney! O quê? Estou ficando sem opções. Jesus! Só estou tentando te animar. Eu não quero me animar. Sim, isso está claro. Ele brincou com um fio solto em sua manga. Você quer ir para os Potter? Sirius olhou para cima. O quê? Eu não me importo, Lupin disse honestamente. Se você precisar vê-lo, se você precisa de James. Por um momento não teve certeza do que Sirius faria. Ele pareceu considerar a ideia e Remus desejou que não tivesse sugerido isso. Mas então balançou a cabeça. Ele disse. Que tipo de amigo eu seria se deixasse você aqui sozinho? Isso fez com que Remus se recuperasse. Ele puxou o fio da manga, partindo.
Bem, você não está sendo muito amigável agora, para ser honesto. Eu sei que você está de mau humor, mas... Não estou de mau humor. Sirius cuspiu com raiva. Eu estou puto. Olha, você não sabe como é ter uma família fazendo... Merlin sabe o que? Pessoas de quem eu sou parente, Mune. Ah, Deus, troca a porra da fita, hein? Remus gemeu, levantando-se para acender o fogo. Desculpe, James, ele pensou. Eu não sou você. Pobre Sirius Black, o menino rico e mimado com a família perversa. Hey, cuidado! Bem, sinto muito, mas já aturamos 6 anos disso. Não, eu nem sei como é, porque não tenho família, muito menos uma família do mal. Você sabe que eu tenho? Uma matilha de lobisomens sangrentos esperando eu atingir a maioridade para que eu possa finalmente ir e me juntar a todos os outros monstros. Mooney, eu tenho um assassino de crianças lá fora esperando por mim. E nada, para ser honesto, eu não tenho Spotter, ou um tio, ou nem mesmo eu tenho um futuro promissor. Então, se você não se importa, prefiro não ficar aqui sentado ouvindo você reclamar do quão difícil sua vida é. Havia decidido apenas da sua fala que iria sair dali, mas esperava que não parecesse assim. Ele não se deixava ficar com tanta raiva há muito tempo e, como sempre, fora Sirius quem trouxera isso à tona. Foi para a biblioteca porque não havia outro lugar para ir e porque seria o primeiro lugar que Sirius o procuraria. Era estranho andar pelos corredores e escadas vazios. Podia ouvir os retratos sussurrando enquanto ele passava e não gostou. Quando chegou à biblioteca, percebeu que não tinha um próximo passo planejado. Ele tinha deixado todos os seus deveres de casa no dormitório, então não podia checar suas anotações. Poderia convocá-los, ele supôs, mas isso, de alguma forma, derrotava o ponto de uma saída dramática. Remus apenas foi até a prateleira mais próxima e puxou um livro aleatório, sentando na cadeira mais confortável que pôde encontrar. Era poções. Que sorte a dele! Pela primeira vez em alguns anos, Remus usou Letiúncula Magna para ler. Era mais fácil e sua cabeça estava bagunçada demais para se concentrar muito. Ainda assim, isso o acalmou. Remus. Ele fechou os olhos e inspirou antes de olhar para cima. Desculpa por ter gritado, Padfoot. Desculpe por ficar reclamando. Sirius encolheu os ombros. Bem, tudo bem ficar com raiva às vezes, é normal. Remus sorriu, colocando o livro de lado. Ele se levantou e foi até a entrada da biblioteca, onde Sirius estava parado com as mãos nos bolsos, como uma criança arrependida. Eu fui um idiota de qualquer forma, eu não devia ter dito aquelas coisas. Ah, elas são verdade. Eu sou um pirralho rico e mimado. Você é. Remus sorriu, despenteando seu cabelo perfeito. Mas eu não me importo. Podemos fazer uma daquelas coisas que você sugeriu, se você ainda quiser. Qual? Xadrez? Ah, sim. Sirius ergueu uma sobrancelha. Definitivamente xadrez. Sexta-feira, 28 de dezembro de 1976. Você quer conversar sobre aquilo? Sirius perguntou no final da tarde. Ele finalmente havia permitido que Remus continuasse com seu dever de casa e estava jogando paciência com um baralho que havia encontrado. Lupin nunca tinha visto Sirius ocupado com uma atividade tão silenciosa antes e ficava lançando olhares furtivos. Ele ergueu os olhos de seu livro de herbologia, fingindo que estava completamente absorto na identificação de pétalas. Você quer falar sobre aquilo? Sirius repetiu, ainda olhando para suas cartas. Greyback. Ah, isso. A garganta de Remus ficou seca. Não, eu não quero, mas obrigado. Se você diz, respondeu, levantando uma carta e colocando-a em outra pilha. Você falou que não achava que ele estava atrás de você, mas ontem... Sim, eu sei. Sentiu seu pulso acelerar. Eu não quero pensar sobre isso agora, ok? Ok, então. Sirius ergueu os olhos e sorriu. Remus sorriu de volta e sentiu uma onda de amor tão forte por Sirius Black que o deixou tonto. Sábado, 29 de dezembro de 1976.
Falta! Remus comemorou alegremente enquanto o tênis de Peter passava por cima da linha do lençol. Merda! Sirius suspirou. Sabia que estava sendo muito ambicioso. Devíamos deixar isso assim, disse Remus, reajustando os lençóis pendurados. Imagine jogar isso com mais pessoas. Evans faria a gente tirar tudo. Só depois dela tentar, aposto. Você gosta dela, não é? Remus deu a ele um olhar penetrante. Isso de novo? O quê? Sirius sorriu, levitando uma maçã da fruteira que os elfos haviam deixado. Você está obcecado em me encontrar uma namorada. Eu não estou. Só quero que você não perca nada dessas coisas. Sirius enfiou a maçã no buraco maior e deu um soco no ar. Sim! 5 pontos. Remus respondeu secamente. Você ainda está perdendo por 20 pontos. Ele limpou a garganta. E eu não estou perdendo nada. Eu sei que você acha que não está, Moony, mas só estou dizendo... Bem, não diga. Não fique bravo comigo. Eu não estou. Remus disparou um tinteiro nos lençóis com tanta força que errou e respingou no tecido branco uma mancha azul brilhante. Você parece muito irritado. Black abaixou sua própria varinha, virando-se para ele. Remus não olhou. Eu não quero uma namorada. Quantas vezes preciso repetir? Eu sei que você diz isso, mas não posso deixar de pensar que deve haver uma razão por trás disso. Acho que sei o porquê. Sirius se mexeu sem jeito e Remus olhou para ele de lado, o coração batendo forte no peito. Deveria ter esperado isso, eventualmente. É por causa da coisa de lobisomem, não é? O moreno perguntou. Remus abriu a boca, então fechou novamente. Sério? Sério? Ele se sentou com a cabeça apoiada nas mãos e tentou não rir. Sirius confundiu tudo isso com a outra coisa e disse gentilmente... Você está preocupado se uma garota descobrir, certo? Mas, quero dizer, Evan sabe e ela não se importa, então não vejo por que você não encontraria outra pessoa... E suas cicatrizes não são tão ruins quanto você pensa que são. Sério? Remus bufou. Sim, Sirius sentiu encorajando. Elas são legais e você... Quero dizer, sabe, você é bem bonito, você é alto e você é... Lupin olhou para ele, curioso. Sirius Black estava corando. Jesus Cristo! Remus pensou, onde é que nos metemos? Domingo, 30 de dezembro de 1976. Até onde você acha que Peter e Desdemona foram? Oh, por que você está pensando nisso? Remus torceu o nariz no escuro. Não sei, Sirius respondeu. Não consigo dormir. Lupin rolou para o lado e olhou através do quarto para onde Sirius estava deitado em sua cama. Ele podia ver claramente seu contorno pálido, deitado de costas, olhando para o dossel, os braços atrás da cabeça. Não está cansado? Perguntou. Ambos haviam estado em sua cama apenas uma hora antes. Ele sentia a ausência intensamente, mas não havia nada que pudesse ser feito a respeito. Acho que não. Continuo pensando em amanhã. Amanhã? Último dia do ano. Ah, sim. Seria o último dia sozinho deles também. Todo mundo voltaria no 1º de janeiro e a bolha em que viveram nos últimos 11 dias iria estourar. Fazendo resoluções? Na verdade, não. Só as coisas de sempre. Ele parecia triste. Coisas que eu deveria parar de fazer. Bem, pensou rapidamente, porque você não pensa nas coisas que quer fazer? Tipo o quê? Eu não sei. Remus abafou outro bocejo. Tipo como você está sempre falando sobre ir para Londres? Londres, trouxa. Bem, quero dizer, não apenas um AP duvidoso em Mile End. Ah, sim. Sirius disse animado. Devíamos fazer isso no verão. Podemos ir para Carnaby Street? Não vejo por que não. Eu quero aprender a tocar guitarra. Claro que você quer. E ir acampar. E ir um show do Bowie. Remus sorriu suavemente, ouvindo os sonhos de Sirius enquanto adormecia.
Segunda-feira, 31 de dezembro de 1976. Você conhece algum feitiço de costura? Remus perguntou pensativo, bebendo uma xícara de chá de sua poltrona favorita e olhando para os lençóis que teriam que tirar hoje. Por que eu saberia feitiços de costura? Sirius perguntou do chão. Ele estava sentado sobre um caldeirão com um livro aberto ao lado, tentando criar seus próprios fogos de artifício para celebrar a véspera do ano novo. Eu estava pensando nos lençóis. Sirius acenou com a mão. Eles nem vão notar. Temos que consertar aquela bola de cristal que quebramos também. Nah. E provavelmente deveríamos procurar aquelas peças de xadrez que sumiram. 2 dias atrás, eles já haviam disparado acidentalmente um conjunto inteiro pela janela. Eles convocaram a maioria das peças de volta, mas a rainha e 2 cavaleiros ainda estavam nos arbustos em algum lugar embaixo. Olha, todos sabiam que seríamos apenas nós 2 aqui para o Natal. Sirius respondeu, acenando sua varinha cuidadosamente sobre o caldeirão. Era responsabilidade deles trancar qualquer coisa que eles não quisessem atiradas pela janela. E a cama de Peter? Ela parou de fazer aquele barulho estranho agora. Sim, mas ainda dá risadas quando você se senta nela. Ele vai descobrir como consertar. Ou pedir a Desdemona para ajudá-lo. Você se preocupa muito. Bem... O conteúdo do caldeirão explodiu no rosto de Sirius, jogando-o para trás e enchendo a sala com uma nuvem de fumaça verde-limão. Remus correu para a janela, tossindo, tentando não rir da expressão assustada do outro, o rosto preto de fuligem. Eu disse que deveríamos apenas perguntar a Flitwick. A poeira baixou e agora toda a sala estava coberta com uma fina película verde. Remus ergueu uma sobrancelha. Sirius sorriu. Deixe isso para os elfos domésticos. Vou tomar um banho. Ele foi para Flitwick no final, e o minúsculo professor de feitiços ficou muito satisfeito em dar alguns conselhos sobre como criar fogos de artifício perfeitos, sem nenhuma poção ou caldeirões bagunçados. Ele me fez prometer que não contaria a McGonagall que me ensinou, no entanto. Sirius riu. Ele realmente subiu na minha classificação, o velho Flitters. Não posso acreditar que você foi sem mim. Eu sou o melhor em feitiços. Remus murmurou enquanto escalava a janela do quarto para se sentar na borda ao lado de Sirius. Você estava dormindo. Sirius o cutucou jovialmente. Mesmo assim. Remus resmungou, cruzando os braços contra o frio. Suas pernas balançavam precariamente sobre a borda, mas ele não tinha tanto medo de altura quanto antes. Agora possuía o treinamento implacável de James e precisava agradecê-lo por isso. Havia tirado uma soneca antes para garantir que seria capaz de ficar acordado até meia-noite. Agora faltavam apenas alguns minutos. Estava muito quieto do lado de fora e, exceto pelo barulho ocasional de um animal vindo da floresta proibida ou o pio suave das corujas no corujal, eles poderiam estar completamente sozinhos no mundo. Ambos se contentaram em ficar sentados neste silêncio, enquanto os últimos momentos de 1976 se dissipavam sob um céu congelado de inverno. Remus sentiu uma profunda sensação de satisfação e contentamento. Era agridoce. Estava ansioso para ver James, Peter e as meninas novamente. Estava ansioso pelo semestre da primavera. Mas assim que o expresso de Hogwarts chegasse à estação naquela tarde seguinte, tudo o que ele e Sirius haviam compartilhado nas últimas 12 noites teria que ser arrumado e trancado, até que fosse seguro voltar à superfície. Sirius ergueu seu relógio de bolso, um que ele havia recebido dos Potter em seu 17º aniversário. Ele o ergueu para que Remus pudesse ver também. Faltavam 5 segundos. Sirius sorriu para ele e apertou seu joelho. Pronto? Ele ergueu sua varinha. Remus sorriu de volta e acenou com a cabeça. Pronto.